Oi, gente, vamos lá. Exercícios aula 11. Número 1. Ele diz que tem uma peça desenvolvida por um software lá de modelagem e ela é formada a partir de dois prismas de base hexagonal regular e assemelha-se ao formato de uma porca de parafuso. E daí ele fala lá que o lado do hexágono maior mede 8, o comprimento do prisma é igual a 35 e o lado do hexágono menor mede 6, e daí ele pede o volume da peça. Para a gente saber o volume da peça, a gente vai ter que fazer o volume do prisma maior menos o volume do prisma menor. O volume é o quê? É a área da base vezes o comprimento, vezes a altura. Então, a gente vai usar lá a fórmula da área da base de um hexágono regular, que é 3 vezes o lado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2. E daí a gente só vai substituir, né? Aqui o lado de um mede 8, o lado de outro mede 6. E efetuando os cálculos lá, bem simplesinho, bem tranquilo, seguindo a vibe mesmo, né? Isso aí. A gente vai chegar lá em 2.499, que vai ser a alternativa D. Esse é o volume da peça. Isso aí, bem simples essa. Exercício 2. Um prisma reto de base triangular tem a área de uma face lateral igual a 20 centímetros quadrados. Se o plano que contém essa face dista 6 centímetros da aresta oposta a ela, o volume desse prisma em centímetros cúbicos é. Primeiro a gente vai ter que calcular a área da base. A área da base é o quê? É o lado da base vezes a altura sobre 2. A altura, o próprio exercício já diz que é 6, porque 6 é a medida da distância de uma base a outra, ou seja, a altura do prisma. 6 sobre 2, dividindo lá, a gente vai chegar em área da base igual a 3L, né? 3 vezes o lado. E a área do retângulo, a gente sabe que é 20, né? No exercício aqui que ele fala que a face lateral é igual a 20, a face lateral de um prisma de base triangular é um retângulo. E para calcular essa área, a gente vai multiplicar o lado vezes a altura. Se a gente inverter aqui a proporção, a gente vai chegar em H é igual a 20 sobre L. Vocês ignorem aqui essa área do retângulo que eu escrevi errado, mas aqui a altura é igual a 20 sobre L. E o volume é o quê? É a área da base vezes a altura. A área da base a gente calculou que é 3L, a altura a gente sabe que é 20 sobre L. Então, né, multiplicando 3 por 20, vai dar 60L sobre L, que é igual a 600 centímetros cúbicos, é o volume desse prisma. Exercício 3. Os produtos de plástico são muito úteis na nossa vida, porém causam muitos danos ao meio ambiente. Algumas empresas começaram a investir em alternativas para evitar a poluição causada pelo plástico. Uma dessas alternativas é a utilização do bioplástico na fabricação de embalagens, garrafas, componentes de celulares e autopeças. Uma embalagem produzida com bioplástico tem a forma de um prisma hexagonal regular com 10 centímetros de aresta de base e 6 centímetros de altura. Daí ele pergunta o volume dessa embalagem. É só a gente fazer. Desculpa, a 2 alternativa E. A 3 aqui. É só a gente fazer a. Primeiro a gente vai fazer a área da base, né? A área do hexágono, que a gente vai chegar lá em 150 raiz de 3. E daí multiplicar pela altura, que ele diz que é 6. 150 vezes 6, 900, raiz de 3, alternativa C. Exercício número 4. Suponha que a carga suportada por uma viga seja diretamente proporcional à sua largura e ao quadrado de sua espessura, inversamente proporcional ao seu comprimento. E dele dá lá o que a gente vai chamar de viga 1. É uma viga de 2 metros de comprimento, 15 centímetros de largura e 10 de espessura. E ela suporta uma carga de 2.400 kg. Então vamos anotar isso. São 15 centímetros de largura. A espessura é 10, mas aqui ele diz que é o quadrado da espessura. Então 10 ao quadrado vai dar 100. E a proporção da carga para as outras coisas, né, a proporção da carga para o comprimento é inversa. Então a gente vai inverter, vai ficar 1 sobre 200. Mas isso é porque 200 é 2 metros, porque a gente vai transformar em centímetros para ficar tudo na mesma unidade. Então vai ficar 1 sobre 200. E essa conta aqui é proporcional a uma carga de 2.400 quilos. Isso é o que o exercício nos disse. E daí ele pergunta em uma outra viga qual vai ser a carga dela. Ele dá os dados dessa outra viga. Ela tem 20 centímetros de largura, né, 20 de largura,
12 de espessura, 12 ao quadrado, 144, e 2,4 metros de comprimento. A gente vai transformar para centímetros, vai ficar 240 centímetros, como é inverso, 1 sobre 240. E isso tudo vai ser proporcional à carga X que a gente quer descobrir. Agora a gente só vai dar uma simplificada aqui. 15 vezes 100 vezes 1, 1.500, sobre 200 é proporcional a 2.400. A mesma coisa aqui, 20 vezes 140 vezes 1, 2.880, dividido por 240 é proporcional a x. Efetuando as divisões, a gente vai chegar em 7,5 e 12, e agora é só fazer uma multiplicação cruzada para descobrir o valor de x, que vai dar lá 3.840, alternativa D. Exercício 5. Um tanque possui a forma de um prisma reto com as dimensões indicadas pela figura. Com base nisso, faço o que se pede. Letra A. Quando esse tanque estiver completamente cheio, quantos litros ele comportará? Ou seja, a gente vai ter que descobrir o volume desse tanque. Observando aqui pela figura, a gente pode ver que se a gente completar aqui desse lado, vai ficar o quê? Um paralelepípedo, certo? E o tanque que ele nos mostra é exatamente metade de um paralelepípedo. Então, para descobrir o volume desse tanque cheio, a gente vai calcular o volume de um paralelepípedo normal e dividir por 2. Então, vamos lá. 5 vezes 3 vezes 2, né, com as dimensões que ele nos deu, dividido por 2, vai dar lá 15 metros cúbicos. Como ele está pedindo em litros, a gente vai transformar para litros, multiplicando por 1.000, 15.000 litros. Alternativa B, ele pede uma função que expresse o volume de água no tanque como função da altura x. Assim, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Função não é o meu forte. Não é a minha matéria preferida, que eu mais gosto é geometria. Mas assim, eu não cheguei na parte da faculdade ainda que eu aprendo mais sobre função e que eu vou entender melhor isso. E agora eu não vou explicar para vocês essa questão porque eu tenho medo de falar besteira e de vocês se confundirem ou algo assim. Então eu vou deixar aqui a resolução. Se você gostar de função, se você souber um pouquinho mais, você vai conseguir entender. Se você não conseguir entender, você pode entrar no Tira Dúvidas, falar com a Camila, que é professora de matemática, falar com o Vitor e sanar suas dúvidas sobre essa questão, descobrir como é que monta essa função, porque, olha, me desculpa mesmo, mas assim, eu não vou falar algo que eu não tenho conhecimento suficiente, daí eu posso muitas vezes, sei lá, tipo, cagar no conhecimento de vocês, entendeu? Isso eu não vou fazer. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida nessa questão específica, por favor, entre no Tira Dúvidas e fale com os professores, ou me manda uma mensagem no direct do Instagram, no WhatsApp, sei lá, que daí eu pego uma resolução, uma forma mais detalhada para explicar para vocês com a professora Camila, e daí eu passo para vocês, porque assim, agora eu não tenho como explicar essa questão. Porque eu vou fazer cagada, então assim, não vou. É isso aí, me desculpa, mil desculpas. Vamos lá, exercício número 6. Uma empresa de sorvete utiliza como embalagem um prisma reto, cuja altura mede 10 e cuja base é dada conforme a descrição a seguir. É um retângulo de dimensões 20 por 10 e ele extrai em cada um dos vértices um triângulo retângulo isósceles de catetos de medida 1 centímetro. É o retângulo isósceles de catetos de medida 1 centímetro. Daí pede o volume da embalagem. Para a gente saber o volume da embalagem, é a área da base vezes a altura. Então, primeiro a gente vai calcular a área da base, que vai ser o quê? 20 vezes 10 menos 4 vezes, porque são 4 triângulos que ele retirou daqui, vezes meio. Nossa, é isso, mas por que meio? Para você calcular a área de um triângulo retângulo isósceles, é a mesma coisa que calcular meia área de um quadrado, nesse caso, medida 1 centímetro. Então, 1 vezes 1 vai dar 1, como a gente quer só a metade, que é só o triângulo, vai ser meio. Então, esse meio é a área desse triângulo aqui que ele retirou, e a gente vai multiplicar por 4, porque são 4, né? É isso aí. A gente vai chegar lá em 198 centímetros, e agora para calcular o volume é só multiplicar pela altura, que é 10, que vai dar lá 1.980 centímetros cúbicos. Alternativa B.
sabendo que o volume ocupado por esse sorvete aumenta em 1/5 quando passa pelo estado líquido para o estado sólido, qual deve ser o volume máximo ocupado por esse sorvete no estado líquido nessa embalagem para que, ao congelar, o sorvete não transborde. Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui uma expressão. O volume inicial tem que ser 1980 é o volume que cabe em todo o prisma, né, em toda a embalagem de sorvete líquido. Só que quando esse sorvete líquido ele passa para o estado sólido, ele aumenta 1/5. Então a gente vai fazer esse volume total menos 1/5 do volume inicial, entendeu? Porque é isso aí, que daí, tipo, se ele for esse volume, esse 1980 menos 1/5 do volume, vai ser o quê? Vai ser. Nossa, me perdi bonito, desculpa. Mas vamos lá. O volume aqui total que ele comporta que o prisma comporta de sorvete líquido, o volume total que o prisma comporta é 1980 centímetros cúbicos. A gente vai diminuir esse volume 1/5 do volume inicial. Por quê? Porque quando esse volume inicial passar para o estado sólido, ele vai ficar exatamente com 1980 centímetros cúbicos. Então ele vai atingir o total sem transbordar. Então vamos lá, a gente vai ter que descobrir o volume líquido passando esse menos 1/5 de volume. Por outro lado, vai dar lá 6/5 volume líquido, o volume inicial é igual a 1980. Passando por outro lado, uma divisão, 1980 dividido por 6/5 é a mesma coisa que 1980 vezes 5/6, né? Coisa de divisão. 1980 vezes 5 vai dar 9.900. A gente vai dividir por 6, vai chegar em 1.650. Esse é o volume que tem que ter de sorvete líquido na embalagem para que quando ela fique um sorvete sólido, ele atinja exatamente o volume máximo da embalagem, sem transbordar. Mil perdões por ter me perdido tanto. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido. Exercício número 7. A quantidade de materiais para executar uma obra é essencial para prever o custo da construção. Quer-se construir um telhado cujas dimensões e formato são indicados na figura abaixo. A quantidade de telhas de tamanho 15 centímetros por 20 centímetros necessárias para fazer esse telhado é. Vamos lá. Para calcular aqui, primeiro a área desse triângulo aqui, que eu acho que tem um nome para isso, mas enfim, desse triângulo aqui a gente vai calcular a área dele. A gente pode fazer por Pitágoras, né? Dividir aqui no meio vai formar dois triângulos retos de cateto 8 e altura 3. Então vamos lá. A ao quadrado, né? Que é essa lateral que a gente quer descobrir, é igual a 4, né? Que vai ser a metade, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A gente vai efetuar lá, descobrimos que o valor de A dessa aresta aqui é 5 metros. Agora, para calcular a área do telhado, vai ser o quê? Vai ser 30 metros, né? Vezes 5, vezes 2. Por que 2? Porque a gente tem telhado desse lado e do outro lado também. Então, a gente vai multiplicar por 2. E vai dar lá 300 metros quadrados. A área da telha, para a gente calcular, né? 15 vezes 20. Como aqui está em centímetros, a gente vai passar para metros para ficar tudo na mesma unidade. 0,15 vezes 0,2 é igual a 0,03. Agora, dividindo o 300, que é a área total do telhado, pela área da telha, a gente descobre que a gente vai precisar de 10.000 telhas para preencher todo esse telhado. 10.000 telhas é a mesma coisa que 10 a quarta, né? 10 elevado a 4 telhas, que é a alternativa A. E por último, exercício número 8, ele fala lá que uma metalúrgica produz peças cujas medidas são especificadas na figura a seguir, né? Essa figura aqui. Ele diz que a peça central é um prisma reto com uma cavidade central com base compreendida entre dois hexágonos regulares conforme a figura. Considerando que os eixos da peça e da cavidade coincidem, qual é o volume da peça? Tá, ele quer saber o volume da peça, então vai ser o quê? O volume do prisma maior menos o volume do prisma menor, que nem um dos exercícios que a gente fez agora há pouco nessa aula mesmo. Vamos lá. Prisma maior, a área da base é o quê? 6 vezes 12 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4.
A área da base, então, vai ser 216 raiz de 3 centímetros quadrados. Para calcular o volume disso, a gente vai multiplicar pela altura, que nesse caso é 10, que vai dar lá 2.160 raiz de 3. Agora, o prisma menor. A área da base vai ser 6 vezes 4 ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 4, que vai dar lá 24 raiz de 3. Agora, calculando o volume, multiplicando por 10, 240 raiz de 3. Agora, fazendo o volume da peça, né? Vai fazer o volume do prisma maior menos o volume do prisma menor. A gente vai chegar em 1920 raiz de 3. Alternativa E. E é isso aí, galera. Grande beijo do Neymar, que tô gravando essa aula logo depois do jogo do PSG, então ele acabou de fazer um puta golaço. Não sei se eu posso falar isso, mas me desculpa. E é isso aí. Se cuidem, fiquem bem, lavem as mãos, tomem banho, fiquem cheirosos e aproveitem a vida. Grande beijo.